Então, Sol, assim, pessoal que está aqui nos assistindo, né? A gente vai falar hoje sobre o movimento Parque do Rio Bexiga, um movimento muito importante, muito forte, que já tem muitos anos aqui na cidade de São Paulo. O movimento em si, talvez seja mais recente, aí a Sol vai contar para a gente, né, Sol? Mas existe aí uma mobilização, né, do bairro, dos artistas, de políticos, de militantes em torno da construção desse parque, né, do Parque do Rio Bexiga, já há mais de 40 anos, né, e você agora participou aí representando o movimento Parque do Rio Bexiga, agora das eleições do Conselho de Gestores dos Parques Municipais, né, para o biênio de 2025 e 2027, você vai falar um pouquinho sobre esses desafios, mas também sobre a criação do parque, que é fruto dessa luta já de 40 anos, né? E que ela fica ali do lado do Teatro Oficina, ali no bairro do Bexiga, né? E aí um bairro também que tem aí um território de patrimônio histórico, cultural, que é conhecido como Pequena África também, onde está localizado o Quilombo Saracura, né, ali que compõe, assim, integra onde está o Rio Bexiga também, né? E você nascida no bairro, né, Sol, já nascida e criada, e também integra ou mobiliza Saracura do Vai-Vai e outros coletivos e outros movimentos. Queria que você falasse para a gente, então, um pouco assim da sua história com o bairro, sua história com os movimentos e a sua entrada, né, nessa luta também junto ao movimento do Parque do Rio Bexiga. Seja bem-vinda. Obrigada, Tamara. Aqui no bairro nós temos muitos coletivos e movimentos, né, onde um acaba ajudando o outro e reforçando essa movimentação. Na realidade, a luta pelo parque, nossa luta pelo parque, começou no plano diretor, no último plano diretor da cidade de São Paulo, porque o Bexiga participou, teve um índice muito grande de moradores, ou seja, o parque saiu, mas a nossa luta já vem desde 23, esperando esse reflexo. O que aconteceu no plano diretor foi que nós conseguimos incluir o parque dentro do TICP, né, que é Território de Interesse Cultural e de Paisagem, onde foi incluído o parque. Isso para a gente foi muito importante, para não se tornar um parque qualquer. Né? A gente já tinha essa visão de parque, que já vem desde a época do Zé Celso, que ali seria a construção de um parque, só que a gente queria um parque diferente, realmente cultural e que preservasse, né? O intuito do bairro era ter essa preservação cultural e ambiental nesse parque. Então, para mim, participar, concorrer a essas eleições é a oportunidade, junto com o pessoal do coletivo, do Oficinas e outros moradores do bairro, de manter essa visão. Estando lá, a gente fazendo essa gestão, tendo oportunidade de colocar nossas ideias e pensamentos, é uma luta. E conseguimos, né? A maioria eleita é a maioria do bairro que entraram para essa gestão e manter essa visão. O Bexiga, ali, por ser um envolto, o quarteirão do parque, a maior parte é tombado, outra área não. É protegida pelo TICP. Uma coisa diferente da outra. Isso, o poder público tem o direito, mesmo a área sendo do TICP, de tirar isso. E o território aqui,
a rua, né, os quarteirões, o envoltório, muitas não estão protegidas pelo DIP, muito menos pelo tombamento. Muitas das casas têm só a frente tombada, o que pode contribuir para uma fachada e entrar outros interesses dentro do bairro. A gente não quer também que, além da ideia que a gente tem de um parque diferente, de um parque sustentável, a gente quer manter o pessoal negro dentro do Bexiga, o pessoal com condições sociais menores. Isso compõe a história do Bexiga, culturalmente. Então, para a gente não adianta. Uma outra coisa que conseguimos no plano diretor, para provar que a luta ela não vem de agora, a gente se antecipou nessa luta pelo parque e pelo bairro, é que durante o plano diretor, uma das leis que acabaram passando é uma proteção ao negro, né? Foi aprovado que o Bexiga tem que manter uma população de 30% dentro do território negro. E isso sempre será medido em cima do censo, né? Em termos de território negro, nós perdemos muito em relação ao bairro. Manter isso é cultural. Nós somos povos originários aqui dentro do bairro. Então, a nossa visão de parque é essa. Estamos muito satisfeitos. A gente não sabe ainda no que isso vai dar. Existe um concurso onde vai ser, onde será o ganhador do parque vai ser eleito dentro de projetos que vão ser apresentados, mas a gente quer estar participando disso de uma forma direta. O que seria um parque bom para a comunidade e para o pessoal que vive aqui no território? Que esse parque possa atender os interesses culturais, que esse parque possa atender as necessidades básicas das crianças, que esse parque atenda o pessoal do entorno e que esse parque não traga a gentrificação dentro do bairro, a expulsão do pessoal do bairro. A gente quer manter essa característica. Isso para a gente é básico. Eu queria pedir para o Tiago trazer umas imagens que eu peguei ali também, né, no Instagram de vocês, do movimento, né? Então, porque assim, é a primeira vez que vocês participam, que o parque, assim, de certa forma, ele tem tido um reconhecimento, tem avançado aí no reconhecimento dele em termos também de legislação, né? Agora é a primeira vez que vocês participam, né, de uma eleição para conselho gestor, né? Isso também é um avanço, né, Sol? Sim. Como é que tá sendo para você, assim, como é que você imagina que isso vai, vai se apresentar, essa experiência para vocês agora dentro de um conselho, né, assim, quais são os limites também disso, né, porque a gente sabe que também a institucionalidade tem limite no sentido da gente também pensar que é uma oportunidade também de mobilização da sociedade, do entorno, do bairro, né? E como é que vocês enxergam isso? Após o resultado das eleições, a gente percebeu que foi muito produtivo o bairro ter participado desse conselho. Por quê? Nós tivemos um número imenso de votação dentro do bairro para um parque que não está construído ainda e que não existe ainda um projeto definido para esse parque, né? Nós pretendemos moldar isso. E a comunidade do Bexiga é muito forte nisso. Se chegamos onde chegamos, pelo número de eleitores e pelo número de movimentos que abraçaram a gente no momento de... É o nosso bairro, precisamos lutar por isso. Então, foi muito produtivo. Acho que vários movimentos do bairro teve um candidato e todos esses candidatos de movimentos se uniram para apoiar a ideia que temos de parque dentro do bairro. A comunidade aqui é muito forte, né?
E eu acho que isso é um exemplo para outros bairros e outros territórios, porque sem luta e sem união, você não consegue chegar dentro do conceito do que se espera, né? Então, para a gente sabe ainda que vai ter muita luta com o poder público, em termos de projeto em relação ao parque, mas a gente entrou para isso, para participar, para poder brigar para que o parque seja a cara da comunidade, o sonho de 40 anos atrás, que isso se realize, e também um pulmão para a cidade, um parque diferente. Não vai ser um parque qualquer, onde se cimenta e tira o entorno. A visão que a gente tem desse parque e os projetos que a gente discute entre movimentos, é óbvio que cada um parte de um princípio onde a sua luta não se perca dentro do parque. Então, o caso da negritude em torno do social em relação ao parque, a gente quer que permaneça, a gente quer a sustentabilidade, porque aí é o pilar de outros movimentos em relação ao parque. A gente quer a área cultural, porque existem movimentos que batalham mais pela cultura, mas a gente tem uma união forte que a gente vai conciliar tudo isso e fazer um parque diferente, não é? Dentro do que a gente esperou 40 anos. Muito legal, Sol. Assim, o parque ele tem 11 mil metros quadrados, é gigante, né? Exato, E exato. aí, assim, o que você chama atenção também, né? Eu também dei uma olhada na PL 877/21, né? Que é um projeto aí que foi aprovado pelo deputado Eduardo Suplicy, né? Com coautoria aí de diversos parlamentares, né? Está num processo de aprovação, é isso? Na realidade, assim, hoje o que nós temos, a prefeitura contratou a IAB para fazer um concurso, né, fazer um chamamento de um concurso, e dentro desse concurso vai sair o projeto de parque, né? Isso aí ainda está em andamento. Então, enquanto gestores, a gente quer estar acompanhando tudo isso para brigar dentro de um possível, ter a possibilidade de partir para uma briga, se necessário for, em cima do projeto que for aprovado, do projeto vencedor, né? Não temos um projeto ainda decidido. A prefeitura fez o chamamento para a IAB, fazer o chamamento para o concurso, e desse concurso deve sair o projeto do parque. Interessante. Agora que eu entendi. Então, são vários projetos, né, que vão passar por uma concorrência e a comunidade, os grupos que estão se mobilizando vão aí participar desse processo e vão escolher o que for melhor para a Não somos comunidade. nós que vamos escolher. Na realidade, o concurso vai ser escolhido pela IAB, mas a gente Entendi. vai Ah, tá. fazer essa pressão. Nós, enquanto sociedade, moradores, a gente quer estar acompanhando isso, né, esse processo, e até de uma certa forma fazer a população entender, os arquitetos entenderem o que a gente quer em relação a esse parque. E esse pessoal que foi eleito dentro dessa gestão está disposto a brigar por isso, né? Quanto mais o pessoal souber o que a gente deseja, o que a gente planeja de parque, a gente não tem interferência nenhuma no Entendi. processo do concurso, Direto. mas também não Uhum. temos ainda um projeto. A gente vai depender desse concurso, né, para ter o projeto de parque. Certo. E, assim, uma coisa que eu achei interessante, né, dentro das mobilizações também, né, são as temáticas que vocês estão colocando, né? Então, tem muito essa questão da emergência climática, né? A própria questão também da especulação imobiliária, vocês trazem também a segurança alimentar, né? Então, eu acho que vale a pena até mais para frente a gente trazer outras pessoas que fazem parte do movimento para trazer temas mais específicos, né?
mas é bem interessante como, assim, a oportunidade que a gente está tendo, né, através da luta social, do bairro, né, e da comunidade, a participação, protagonismo de uma comunidade negra também, participando da construção, né, desse projeto que tem tudo aí, está saindo do papel, né, está avançando, isso para a gente também é uma conquista, e a gente vai também acompanhar junto com vocês e fortalecer essa corrente. Aí eu trouxe também algumas imagens, né, porque é um movimento que já acontece já há muitos, né, uma mobilização que acontece há muitos anos, né, Sol, mas assim, tem mais recentes, assim, alguns atos, algumas atividades que vocês têm feito, né, pelo bairro, por outros espaços aí, pelo próprio espaço do Teatro Oficina, com o Zé Celso, que também deu aí uma visibilidade para essa mobilização, né? Aqui a colocação que eu fiz é exatamente essa. Os movimentos e coletivos se unem muito para uma causa, né? Se existe, hoje estamos brigando pelo bairro, começou lá atrás, como eu falei, pelo plano diretor de 23, já pensando nesse projeto para o parque. E tudo que acontece em torno aqui, a gente se abraça, né? O movimento Saracura Vai Vai, a gente consegue pegar todos os coletivos, todos os movimentos e consegue se abraçar por uma causa que é o bairro, para a gente não perder o bairro enquanto cultural, enquanto sustentabilidade. Eu acho que isso faz a gente gigante nessa luta, que não é garantida, mas que a gente tenta propiciar. Né? Se a gente tiver uma parte do parque que tem a horta, por exemplo, que é uma coisa que vem se mantendo, já existe e já vem se mantendo, é fabuloso para a gente, né? Porque acaba atendendo a comunidade dentro do parque. Na realidade, a gente tem uma visão de parque, por ser diferente, muito maluca para o momento, mas desde que atenda exatamente a parte cultural, sustentável, ambiental, para a gente está ótimo. E que essa comunidade que já existe aqui hoje possa desfrutar disso. Então, por isso é importante a gente manter a comunidade dentro desse entorno, porque se o parque foi pensado para a comunidade, não faz sentido a gente fazer um parque e sofrer especulação imobiliária, ser expulso, haver uma gentrificação dentro do bairro. Esse parque será para quem? Depois de tanta luta, né? O que vai sobrar para esse bairro? Sim. Olha, Sol, queria agradecer você pela participação, agradecer ao movimento Parque do Rio Bexiga, dizer que aqui o espaço está aberto para vocês, para a gente tocar mais temas específicos, né? Tem muita coisa que a gente pode falar. Também a gente pode também, num outro momento, falar sobre outras questões ligadas a outros temas que a gente tem dentro do bairro, né? Tem a questão do Quilombo Saracura, tem muitos temas, tem a Vai Vai, né? Tem outros temas aí que a gente pode trazer mais para frente. Mas, assim, também é um primeiro momento para você conhecer o nosso espaço, para vocês participarem. E, assim, agora eu vou deixar, a gente vai finalizar, deixar aí mais para a gente encerrar, deixar aí para você, se você quiser deixar um pouco a sua agenda, a agenda do movimento, a agenda dos movimentos, dos grupos que você faz parte, para o pessoal ficar sabendo aí. Ok. Na realidade, os movimentos são vários. Eu sou ligada ao Saracura Vai Vai, né? Desde o início, e a gente participa muito de exposições, roteiros no bairro, mas enquanto movimento, a nossa agenda é dividida porque todos temos uma atividade paralela. Então, enquanto voluntariado,
cada um faz aquilo que está disponível no momento, né? O que a gente tem uma agenda extensa, né, dentro do bairro, está saindo uma exposição pelo CPC, USP, que deve inaugurar em agosto. A gente está fazendo 3 anos de movimento, né, e o nosso movimento comemora sempre em agosto, que é o Quilombo, né? A gente faz esse evento na rua, gratuito, onde a gente traz diversos tipos de atrações o dia todo e para todas as idades, né? Canta Quilombo, chama o nosso, as nossas comemorações. Então é feito, a gente tem participação de diversos artistas, de diversas áreas culturais que participam, fazem isso, e o bairro abraça isso, é muito legal. Muito legal. Vamos conhecer mais aí esse espaço, né? Esse território tão rico que é o Bexiga, né? Então, agradecer, Sol, mais uma vez. Um forte abraço para você e vamos combinar mais vezes aí da gente conversar mais a respeito. Tá bom, Tâmara. Inclusive outras pessoas que estão em outros movimentos, eu acho essa troca legal, porque dá para participar e trocar bastante, né? Para a gente chegar num ponto comum, ouvir, porque um movimento só não representa o Bexiga, mas todos os movimentos aqui representam muito bem o bairro. Exatamente, acho que é isso. Assim, eu queria agradecer também o André Luzzi, que é uma pessoa que também está muito voltada para essa questão da segurança alimentar. Queria trazê-lo também, ele que me passou seu contato. Mandar um abraço para ele, o Alex de Tata também, né? Uma pessoa muito envolvida. Então foram pessoas que eu fiz contato antes de chegar até você, né? E que provavelmente também trazê-los para bater um papo aqui com a gente, para conhecer também o trabalho deles, né? E de também outros grupos e outros coletivos, a própria Vai Vai, né? Mas O teu movimento. eu te envio, Tem muita coisa. eu te envio, acabo enviando aí para vocês, que o bairro é muito rico nessa parte. Tá bom, muito obrigada, Sol. Um grande abraço, bom final de semana. Obrigada, Tâmara. Para Tamo nós. junto, tamo na luta.